Oba, voltando. Desculpa aí, meu celular deu algum ruim aqui, que parou geral. Tô tentando recolocar ele aqui, não sei o que aconteceu direito. Mas estamos voltando. Desculpa, gente, pela interrupção. Vou botar de novo aqui o André, o Marcelo, todo mundo, tá? Voltando aqui a nossa live. Pera aí, só um pouquinho. Olha, só falando, dando mais uma... Dani voltando. Olha, gente, deu algum problema no meu celular aqui que ele apagou. Bum! Então perdi até o início aqui da live, mas agora vamos voltar, tá? Deixa eu ver se o pessoal se o André e o Marcelo já estão aqui. E aí a gente vai voltar à nossa conversa. Para quem não viu até agora, a gente está conversando com o André Guimarães, do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, e com Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Enquanto o André não chega, eu vou falar com o Marcelo. Marcelo, Diga, amigo. deu algum ruim aqui no meu celular que tudo parou de repente. Acontece, cara. Acontece com as melhores famílias. Enfim, daqui a pouco o André está voltando aqui. Como a gente está recomeçando a nossa live, eu vou só falar um pouquinho para todo mundo que está nos assistindo, que a gente, enfim, está conversando hoje com o Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, e com o André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, uma ONG chamada IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Eu já tinha feito um primeiro bloco de conversas com o Marcelo e com o André sobre ONGs e agronegócio, importância. Eu acho que eu vou recomeçar tudo. Você se importa, Marcelo? Falar rapidamente, a primeira pergunta só? Vamos lá, meu cara. Completa, porque aquela gravação toda eu perdi. Eu preciso ter essa completa e a gente ter isso aí registrado. Senão tudo que a gente falou ali que foi tão importante, a gente perdeu. Tá bom? Vamos lá. Você quer começar então, comigo ou quando? Não, tá bom. Já estamos com você aqui. Vamos lá. São as duas perguntas que você me fez. O primeiro é se o agro é parte da solução ou se é o vilão. E a segunda, se as ONGs atrapalham ou contribuem. Tá? Como eu te falei no começo, se a gente olha o que ocorreu no passado, teve muita vilania no processo de desenvolvimento brasileiro, até porque o processo nosso de desenvolvimento foi uma coisa horrorosa. Né? Eu até citei uma comparação com os Estados Unidos, que pós sua independência já fez sua reforma agrária, e o Brasil até hoje está discutindo regularização fundiária, apesar de ter tido todos os momentos de desenvolvimento do Brasil feito em cima do uso da terra. Só que hoje o agro faz parte da solução do Brasil. Tá? O agro trabalha fortemente e de forma muito decente na maioria das regiões do Brasil. Eu diria que a vasta maioria da produção rural do Brasil, e até para que as pessoas entendam, tá? 85% das propriedades rurais do Brasil tem até 100 hectares. Tá? Então, assim, 85% desse universo é feito de pequenos produtores e transformaram o Brasil no terceiro maior produtor de alimentos do mundo, do segundo maior exportador de alimentos do mundo. E aqui no Brasil ninguém tem medo, e ninguém tem medo da fome. Tá? A segurança alimentar, problema de segurança alimentar que aparece entre os 10 itens de preocupação na maioria dos países do mundo, não entra no Brasil entre os 20 itens. Tá? E sobre as ONGs... É muito importante, desculpa te interromper aqui, esse número é muito importante porque você fala que 85% até 100 hectares realmente são propriedades... Não são mínimas, mas não são grandes propriedades. De fato, tem uma enorme quantidade de produtores rurais aí que trabalham com uma quantidade pequena de terra. Né? Isso, são 5,3 milhões de propriedades rurais no Brasil. Dessas, 85% tem menos de 100 hectares. Tá? Sem campo de futebol para quem não está aí nos hectares. Beleza. Exatamente. Se você olha isso entre os grandes países do mundo, é uma área pequena, tá? Comparado com países de agriculturas muito grandes, como a Austrália, como Estados Unidos, Canadá, Rússia e daí por diante. Sim. E sobre as ONGs, foi o que eu te falei. Não existe país desenvolvido no mundo onde a sociedade civil organizada, o setor privado e os governos não têm a maturidade de sentar à mesa e construir o desenvolvimento junto.
quanto mais desenvolvida, essa é a teoria do professor Adil Nadian, da Universidade de Boston, do MIT, quanto mais desenvolvido o país, maior a relação e a maturidade entre os três itens, e o vice-versa é verdadeiro. Então, na minha opinião, quanto mais próximo tivermos da sociedade civil, mais saudável será o desenvolvimento dos nossos negócios. Você até falou um pouco do encontro com o Paulo Haddad do Greenpeace, quando você, enfim, estava levando a Agropalma, né, lá no Pará. Exato, e te cita até um exemplo salutar desse encontro do Paulo, né, quando eu fui conversar com ele até falou, eu não mexo com palma, vai ter que vir alguém da Indonésia. E passado alguns anos, 3 anos, veio mesmo o pessoal que cuida da parte de palma do Greenpeace, vieram da Indonésia, da Nova Zelândia, nos visitaram, nos auditaram, e em 2012 o Greenpeace lançou um ranking do setor de palma mundial, e a Agropalma foi eleita como a empresa mais sustentável do setor de palma do mundo. Sabe o que significa isso? Acesso a mercado. Então, quando você faz esse tipo de parceria, e a parceria é saudável, significa que você tem acesso a mercado, porque parceria saudável se traduz em credibilidade. Legal, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu vou fazer uma nova pincelada com o André e a gente continua o nosso papo, que estava muito bom. Tá? Perfeito. Já volto aí a falar com você. Obrigado, Marcelo. Por nada. Bom, então explicando um pouquinho para quem não participou, porque a live ela caiu. Eu tinha feito já uns 15 minutos, a live caiu, tive que recomeçar do zero. A gente hoje está fazendo uma live um pouquinho diferente, tá? E eu estou conversando com o Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, e com o André Guimarães, que é diretor executivo do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Então, eu vou fazer as mesmas perguntas para um e para outro, e a gente vai batendo uma bola aqui sobre o agro, sobre as ONGs, um pocão muito sobre a situação da Amazônia hoje e do Brasil, e dos mercados e da importância das ONGs e do agronegócio para o Brasil. Vou agora botar para dentro o André Guimarães, que está entrando pelo Instagram da Coalizão. Vamos lá. André, você estava no meio de uma fala importantíssima, aí apagou tudo. Eu falei, meu pai do céu, cadê tudo? Mas, enfim, talvez a gente ganhe um pouquinho mais de tempo. Dá uma palhinha, que nem o Marcelo falou, um pouquinho das primeiras 2 perguntas, porque o que a gente falou não ficou gravado, se perdeu aí Vamos lá. Na web. Então, aí depois a gente entra na terceira pergunta, que era onde você estava começando a desenvolver, e aí você desenvolve. Mas primeiro, um pouquinho sobre agronegócio. É vilão, ou é parte da solução? ONG é vilão ou é parte da solução? Vamos lá, resumidamente, Estevão, agronegócio. Tá? Agronegócio é central no desenvolvimento do nosso país. Tá? Se tem uma coisa que deu certo aqui, foi produzir alimento. Tá? A gente tentou ser bom de fabricar computador, não conseguimos, tentou ser bom de indústria em geral, não conseguimos, mas no agronegócio realmente a gente teve sucesso. Agora, esse sucesso teve um preço, tá? É importante a gente dizer isso. Ele teve um preço que foi a ocupação do nosso território. Esse modelo que nos trouxe até aqui, ele não vai ser o modelo que vai nos levar para o futuro, tá? Como nós vamos eventualmente discutir mais adiante. Então, o agronegócio hoje tem um papel central, sim, no desenvolvimento do país, mas dentro do agronegócio existem maçãs podres, existe uma parcela, tá, menor, uma parcela pequena relativamente do agronegócio, ou dos produtores rurais brasileiros, que ainda estão numa mentalidade, no meu entender, ultrapassada, e essa mentalidade é uma mentalidade expansionista, de ocupar mais áreas, de continuamente permanecer abrindo a fronteira. Esse processo tem que ser interrompido. Então, eu acho que é uma generalização equivocada você dizer que o agronegócio é culpado de todos os problemas do Brasil, mas é importante dizer que dentro do agronegócio há sim um pedaço, uma parcela que precisa de ser enquadrada e trazida para uma realidade mais moderna. Então o agro, no meu entender, ele é importante para a economia, mas ele precisa de ser atualizado, ou uma parcela pelo menos precisa de ser trazido para uma realidade atual que não aceita, onde os consumidores, os clientes, os parceiros comerciais e os investidores
setores não aceitam mais um comportamento destrutivo da natureza. Então, o desafio, acho que, do agronegócio para o futuro é ele eliminar as maçãs podres para que a maioria que está fazendo a coisa certa e gerando os dividendos para o país prevaleça em detrimento de quem está querendo surrupiar a terra ou grilar floresta em benefício próprio. Sim. No que tange as ONGs, Estevão, também, como a gente já conversava, tá, eu vou repetir um pouquinho aquela história, porque eu acho que ilustra um pouco o papel importante da sociedade civil organizada na conservação da Amazônia. Então, eu contei para vocês que há quase 30 anos atrás, no período ali da Rio 92, que inclusive foi quando eu me formei e fui trabalhar na Amazônia, nós tínhamos em torno de 10%, 12% da Amazônia protegida, entre territórios indígenas e áreas protegidas. Hoje nós temos quase metade daquele território está debaixo de proteção em algum grau. Essa evolução aconteceu por duas razões fundamentais. A primeira foi porque a sociedade estava mobilizada e deu uma autorização para que os seus líderes tacassem a caneta no papel para criar esses parques. Sem um apoio da sociedade, as lideranças políticas não teriam feito isso. Então, a sociedade mobilizada, por um lado, e por outro, o processo de geração de informação e de qualificação dessas áreas, se saber aonde que tem espécie ameaçada, aonde que tem endemismo, aonde que tem importância ecológica para se conservar, essa bagagem de informação, em grande escala, foi produzida pela sociedade civil organizada. Organizações como o IPAM, por exemplo, ao longo dos últimos 25 anos, produziu mais de 1.000 artigos científicos e publicados em revistas de alto renome internacional. E essas informações serviram, em grande escala, para mobilizar a sociedade e pressionar os governantes a tomarem essas decisões, da mesma forma que contribuiu para a tomada de decisão em si qualificada de escolher as categorias e qualificar a decisão de proteção dessas áreas. Então, eu não consigo imaginar, como bem o Marcelo Brito colocou agora há pouco, um país desenvolvido ou uma sociedade desenvolvida prescindindo do contraditório, prescindindo daquela parcela da sociedade que traz a provocação. E em grande escala, quem faz isso é a sociedade civil organizada. Não tem país desenvolvido, não tem país que tenha futuro sem uma sociedade civil organizada forte, pujante, crítica às vezes, mas também construtiva. Ótimo. Concordo totalmente. Agora, já entrando na pergunta onde a gente tinha parado, vou repetir aqui, a Dani Silva, que mora lá em Altamira, mandou um comentário aqui falando, olha, aqui a gente só conhece o agro ilegal, o ogro negócio, né, como o pessoal gosta de apelidar e falar. E, de fato, lá a violência é muito grande, tem muita especulação fundiária, muita invasão, muita grilagem. Como é que a gente vai lidar com esse modelo de negócio ilegal, que não é só na produção de carne, que, enfim, os números giram em torno de 60%, de madeira também, outros 60%, 70%, tem garimpo, que também não reverte em nada para o país, fora tráfico de armas, pessoas, prostituição. Como é que a gente vai lidar com essa situação numa região que é de suma importância para o Brasil e para o planeta? Como é que a gente vai lidar? Como é que quebra essa lógica da ilegalidade na região? Eu acho que um prefácio importante para fazer aqui, Estevão, é que a gente precisa, no Brasil, decidir o que a gente quer com a Amazônia. Tá? A gente, enfim, o modelo que se pensou para o desenvolvimento da Amazônia lá nos anos 60 e 70 é o modelo que ainda está vigente até hoje, é um modelo expansionista, de você continuar abrindo fronteira, induzir as pessoas a irem para lá, para ganhar terra, ou seja, esse modelo expansionista e muitas vezes desorganizado de ocupação do território, é o que nos trouxe a situação atual enfim, desmatamento crescente, insegurança jurídica e desorganização completa. Então nós precisamos, em primeiro lugar, a sociedade brasileira tem que recontratar com os amazônidas, com os indígenas da região, com os empresários do setor privado nacional, com os governos, aliás, com o Estado brasileiro, na sua acepção mais ampla. Ou seja, nós temos que recontratar o que nós queremos com a Amazônia. Eu falo recontratar é a gente se entender
para a gente poder caminhar na mesma direção. E essa direção que nós precisamos caminhar é uma direção muito diferente daquela que foi definida nos anos 70, quando nós não tínhamos as informações que nós temos hoje sobre os riscos que vêm junto com o desmatamento, sobre os riscos de mudanças climáticas. Então, o mundo hoje é outro. O mundo hoje requer e pressupõe um modelo de desenvolvimento diferenciado daquele de décadas passadas. Nós precisamos, então, nos entender enquanto sociedade brasileira para construir um projeto de Amazônia que leve em consideração o potencial dessa região para, enfim, para os serviços ambientais que são tão importantes para o nosso país, que preserve o carbono que está estocado na floresta amazônica, que equivale a 10 anos de emissões globais da humanidade inteira. Ou seja, a Amazônia hoje conhece-se muito melhor esse potencial e esse conhecimento precisa de ser considerado num redesenho ou num recontrato, como eu chamo, para você pensar o futuro dessa região. Então, é impossível a gente continuar se desenvolvendo ou melhorar o processo de desenvolvimento da Amazônia, onde você tem um ambiente de ilegalidade predominante, como a Dani, lá de Altamira, está dizendo. E ela está falando a verdade. A gente tem muitas regiões da Amazônia onde a predominância é da ilegalidade. E a minoria está tentando fazer de forma correta, e muitas vezes essa minoria ela é execrada, ou ela compete com o ilegal em moldes, enfim, injustos, entende? E acaba perdendo essa competição e sendo excluída do mercado. O modelo de desenvolvimento da Amazônia que nos trouxe até agora, ele tem que ser completamente revisto para evitar essas distorções que a Dani acusa com toda a correção. E talvez tenha uma questão que é o tamanho da Amazônia mascara um pouco esse modelo de desenvolvimento até agora. Porque quando você fala assim, 60% do território brasileiro é preservado, ou tem florestas, é porque a Amazônia está lá. Quando você olha o mapa de terras públicas e privadas no Brasil, você vê, né? À toa que desmataram 92% da Mata Atlântica, 50% do Cerrado, 40% da Caatinga. Então, parece que a gente tem muita área, muita floresta, mas na verdade está lá na Amazônia, está tudo concentrado lá, porque ainda não. Se você me permite até um comentário adicional sobre isso, que eu acho importante, cara, a gente tem um monte de gente falando isso como se fosse uma coisa negativa. Poxa, o Brasil ainda tem 60% de floresta, 65%. Ainda bem que o Brasil tem 60% de floresta. Ainda bem que o Brasil ainda tem quase um pouco mais de 80% da Amazônia, porque essa Amazônia preservada irriga o cerrado que gera 20% do PIB brasileiro. Então, não é um mau negócio conservar a floresta. O Brasil deveria entender que o melhor negócio que ele faz para as gerações futuras e também para a manutenção da nossa economia atual é preservar a floresta amazônica. Esse paradigma tem que ser mudado. Não é um problema ter 60% de floresta, é uma solução. É o futuro garantido e assim tem que ser visto, e não como um problema a ser removido. Orgulho-me de ter 60% de floresta no Brasil e queria ter 100%, porque é isso que a gente precisa para manter a qualidade de vida do nosso cidadão no futuro. É simples assim. Boa, concordo totalmente. Olha, eu vou passar para o Marcelo e a gente volta a se falar daqui a pouquinho, tá bom? Agora vamos juntos. Obrigado. Valeu. Olha, para quem está entrando agora, só explicando que essa é uma live um pouquinho diferente. Eu estou conversando com o André Guimarães, que eu falei agora, que é do Instituto de Pesquisas de Ambientais da Amazônia, e com o Marcelo Brito, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Então, estou conversando um pouquinho com um pouquinho com o outro. A gente está num ping-pong aqui muito interessante e muito legal, muito, muito rico. Acho que para todo mundo que está assistindo. Marcelo, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro André, tá? Como é que a gente lida e resolve com essa ilegalidade que tomou conta de grande parte dos processos produtivos da Amazônia, né? Quando a gente olha o que isso volta para o Brasil, até mesmo em termos de impostos, né? Puta, a gente está perdendo dinheiro, ou em termos até de produtividade, quando você olha os pastos pouco produtivos, a pecuária extensiva. Como é que a gente consegue lidar? Enfim, o agronegócio é fundamental nesse processo todo. Como é que a gente vai conseguir abafar, ou pelo menos botar de pé uma estrutura
legal, onde que valha na Amazônia seja a lei e não o Deus dará. Estevão, vamos voltar para aquele ponto inicial lá da conversa nossa, que um país só se desenvolve quando os três entes que compõem um país se ajustam. Sociedade civil, setor privado e governo. E lembrando daquele outro ponto, que entre o ilegal e o legal, existe o informal da Amazônia, que é monstruoso. Veja bem, quando a gente fala assim, todo o agro, o agro aqui, por exemplo, alguém postou aí que o agro matou a irmã Dorothy Stang. Porra, é lógico que não foi o agro que matou a irmã. Quem matou a irmã foi um grileiro de terra, um bandido, que se travestido de agricultor matou a irmã Dorothy. Porque se a gente coloca que o agro matou, cara, porra, essa camisa que eu estou vestindo é feita de agro. A tua também. Tá? Boa parte do combustível que transporta esse Brasil inteiro é feito de agro. E 100% da alimentação que está na nossa mesa é feita de agro. Porra, nós somos todos bandidos, então nós matamos a irmã. Então, assim, o mínimo de inteligência para a gente colocar o debate dentro do aceitável enquanto sociedade moderna 2020. Tá? Nós temos um problema sério nesse país que chama os problemas de legalidade. Na reunião do grupo empresarial com o general Mourão, de um grupo que nós criamos junto com outras entidades aí, que reunimos uma parte grande do setor privado. Você estava lá, né? Estava lá, exato. O que nós pedimos para eles é o seguinte: nós precisamos fazer uma retomada cidadã da Amazônia. Nós precisamos trazer a Amazônia de volta ao cidadão brasileiro. Porque virou um local de criminalidade, de grileiro de terra, de lavagem de dinheiro. Porra, como é que Roraima pode ser o maior exportador de ouro do Brasil quando não se tem nenhum mineração de ouro legalmente aprovada funcionando dentro de Roraima? Então, não tem nenhum processo aprovado para mineração de ouro lá, mas Roraima é o maior exportador de ouro. Pô, a sociedade sabe disso. 50% da carne produzida no Brasil é exportada com rastreabilidade. As outras 50%, que representam 100% da carne brasileira, 25% dela tem alguma rastreabilidade feita pelos supermercados. 75% não tem nenhuma, porque é fiscalizada por sistemas estaduais ou por sistemas municipais. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: aonde está a porção da sociedade aqui também na movimentação e do crescimento da maturidade dessa sociedade na hora de votar, na hora de escolher, na hora de pressionar os políticos? Esse movimento empresarial é muito interessante, Estevão, porque nós tivemos uma sacada e fomos tentar evoluir assim, e conseguimos, graças a Deus, fazer um movimento que não fosse de associações. O nome das associações aparece só no rodapé. Que aparecesse o nome das empresas e o nome do presidente assinando do lado. Ou seja, você, amigo, que dirige essa empresa ou aquela empresa, tá? As grandes empresas brasileiras estão lá, você vai falar com os governadores da Amazônia, foi o que nós fizemos. Você vai falar com o Supremo Tribunal, você vai falar. Então, se não houver essa pressão e essa organização por parte da sociedade, nós não evoluímos. E aí a gente fica nos campos da generalização. As ONGs são nocivas. O agro é bandido, os advogados são não sei o quê, os médicos são não sei o quê. Não, em todos os setores. Exato, porra, em todo setor da sociedade nós vamos ter juiz bom, não vamos ter juiz vagabundo, nós vamos ter ongueiro bom, ongueiro vagabundo, vai ter agroindustrial bom, vai ter de tudo, isso faz parte da sociedade. Olha em volta da gente. Nós não temos só gente boa do nosso lado, mas a maioria é gente boa. Então, eu acho que o grande exercício que nós temos que fazer é o exercício da coalizão. E o que nós estamos tratando aqui hoje, coalizão, floresta, clima e agricultura, o que é? É o esforço de colocar essa turma em volta de uma mesa e por mais difícil que seja o debate, por mais difícil que seja o exercício do consenso, você traz à mesa esse tipo de discussão. E é esse tipo de discussão que começa a influenciar a política pública. Ou você acha que algumas coisas, mesmo nesse problema seríssimo que nós estamos passando no Brasil hoje, algumas coisas estão acontecendo, é o acaso? Não estão acontecendo pelo acaso, não. Estão acontecendo porque tem um monte de gente em volta de coalizões como essa nossa, que estão dedicando tempo, estão dedicando
mente, inteligência, suor para discutir esse tema, saindo da banalidade de redes e da banalidade da acusação rasa. Ou seja, está elevando a barra do debate. E tem muita gente boa dentro do agronegócio querendo fazer isso. Tá? As melhores empresas do agronegócio no mundo hoje, boa parte delas são brasileiras. E se dá para você fazer bem em pimentão, em melão, em soja, em carne, em qualquer coisa, dá para você fazer bem de tudo. Agora, nós precisamos ter um processo de maturação das nossas relações muito mais fortes. Algo que nós estamos fazendo da coalizão. Você não sabe as porradas que tem lá dentro. Alguém colocou aí, o André e o Marcelo deviam conversar. Porra, nós dois conversamos mais entre nós dois do que nós falamos com nossas esposas, cara. É o dia inteiro a gente discutindo como é que a gente tenta destravar esse processo e andar. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, cara. Não vai ser de uma hora para outra, porque tem 30 anos de estrago nesse país. Tá? O estrago não foi feito ontem ou antes de ontem. Principalmente a Amazônia, tem 30 anos de desenvolvimento errado, de aplicação de desenvolvimento errado. Agora, porra, eu vejo hoje a juventude, a geração que veio depois de mim, do André, de você, a turma mais nova é mais inteligente que a gente e vai fazer um processo mais construtivo. Pelo menos essa é a minha esperança. Ótimo. Agora, a gente tem duas questões aqui. Uma é, de fato, a questão da grilagem às terras públicas brasileiras e como isso mancha, né? E é curioso por que até agora a gente não atacou essa turma de vez, porque a gente vê o que está acontecendo hoje, possibilidade de boicote à China, os fundos de investimento, as queimadas aumentando. Isso é uma questão que eu gostaria de te ouvir. A outra, que era a pergunta que eu tinha planejado aqui, é o seguinte: por que mesmo dentro desse agronegócio estabelecido, que é exportador e que, vamos dizer, trabalha dentro de certos estándares, certos padrões, a gente ainda tem um percentual ligado ao desmatamento? Eu digo da soja especificamente, com a pesquisa que saiu, sei lá, um mês atrás, lá do Imaflora, com o TESA, enfim. Como é que isso ainda está escapando do nosso controle? No pequeno aí, né, da soja, do grande produtor, e aí aproveito e expando a pergunta para esse mundo da grilagem que a gente não conseguiu ainda dominar ou sufocar, né? Talvez a palavra seria sufocar. Ontem, na reunião com os governadores da Amazônia, um dos pontos que nós levantamos é o seguinte... Desculpa, chega um pouquinho para o teu lado esquerdo, que não fica tão... Não, para o outro lado, Isso, que não fica tanto... Ou então só a câmera... Não, para o outro lado. Então move a câmera se conseguir, que aí não fica comentário em cima do seu... Um ponto que nós levantamos, que é isso aí. Qual que é o poder de polícia? Deu certo ou não? Desculpa, é o outro lado, okay? Tá? Que eu preciso que você vá. Não, é o outro lado. Deixa eu só movimentar para não ficar uma luz aparecendo ali atrás. Aí, pô. Melhorou ou não? Boa, ótimo. Ok? Então, voltando. A conversa ontem que nós tivemos foi o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui do Zé da Silva, tá? Quem quer que seja ele, tá? O cara tem sua fazenda e ele tem 100 hectares de terra e tem 100 hectares de reserva legal, tá? Aí vai lá o ladrão de madeira, entra na terra dele e rouba a madeira dele, tá? Desmata a reserva legal dele. Pô, o cara não tem poder de polícia, ele não pode matar o cara que está invadindo a terra dele. Tá? Aí ele faz o quê? Ele notifica o IBAMA, notifica a Secretaria do Meio Ambiente dos Estados, notifica a polícia. O que esses órgãos têm feito em relação a isso? Nada. Nada. A gente fala que para controlar o desmatamento, a gente precisa de regularização fundiária. Eu vou discordar desse negócio. Porque quando a gente faz o CAR, você tem que entrar, o CAR, para quem não sabe, é o registro, o cadastro ambiental rural. Então, quando você faz o seu cadastro, você tem que entrar com o CPF ou com o CNPJ. O que significa que o Serviço Florestal Brasileiro, órgão do governo federal, e as secretarias de meio ambiente de todos os estados sabem de quem é aquele CAR. Então, ou seja, você pode plotar a imagem de satélite, você sabe quem é o cara que alegou que aquela área é dele. Então, não falta ferramenta para você
fazer o combate à ilegalidade. Falta vontade política para você fazer o combate à ilegalidade. A regularização fundiária ela vem depois para que você faça o desenvolvimento socioeconômico adequado dessa situação. Então, nós temos no Brasil, nessa questão da grilagem, da ilegalidade, clara falta de vontade política para executar. Quando se tem vontade política para... Ontem eu ouvi do governador do Mato Grosso com muita satisfação que eles aprimoraram o processo e eles estão analisando 500 CAR por dia útil. É o maior índice que tem no Brasil hoje, em termos de velocidade. E nós precisamos fazer esses dias. Eu liguei para o secretário do Pará, falei, Maurão, o que a gente precisa fazer aí, meu amigo, para a gente limpar essa base de dados do CAR do Pará? Porque na hora que você faz isso, você dá legalidade ao processo. Na hora que você dá legalidade, você dá a cara para a Receita Estadual, você dá a cara para a Receita Federal. Então, ou seja, o Brasil possui todo o ferramental necessário através de CAR, através de INCRA, através de INPE, através de GTA, através de Sisbov, e mais um monte de outras ferramentas que, colocadas juntas, a gente transforma o modelo legal ou ilegal, ora funcionando no Brasil. Então, cabe a nós agora da sociedade civil fazer esse empurrão. E às vezes, viu, Estevão, você precisa chegar na desgraça para se movimentar. Porque esse movimento empresarial que hoje tem 66 empresas, que dão aí quase metade do PIB brasileiro, nós tentamos fazer esse mesmo movimento um ano atrás e conseguimos 5, tá? 5 empresas. E agora nós temos 66. Pô, e como é bom ver as maiores empresas se comprometendo publicamente, amigo. Publicamente. Sim. Porque é outra coisa que faz as coisas acontecerem. Transparência. Tá? Por que nós não damos transparência a esses números, esse ferramental brasileiro que eu estou te falando? Porque a pergunta é simples. A quem mais interessa a transparência, se não aos honestos? Total. Então vamos cobrar, cara. Vamos para cima. Nós temos as ferramentas, nós temos tecnologia. Vamos para cima, enquanto sociedade civil organizada. Seja ela do agro, seja ela de empresários. Tá? O agronegócio... Olha, se você for no meu Instagram, no meu Twitter, você vai ver que eu me autodenomino agroambientalista. E por que eu coloco isso? Porque não tem jeito de uma coisa funcionar bem sem a outra, caramba. E como disse o André, a única coisa que o nosso país ainda pode ser líder mundial é no agroambiental. E no agro, a gente já produz 2 safras por ano. Com o ambiental, nós vamos produzir 3, porque a terceira é de carbono, caramba. E na hora que a gente estiver produzindo 2 safras do agro e mais uma terceira de carbono vindo da parte ambiental, aí ninguém segura o desenvolvimento desse país. Agora, porra, cadê a nossa inteligência para juntar e brigar? Agora, dicotomia, essa briga de o agro é ladrão, o agro é bandido, eu sou bom, isso não leva ninguém a nada. Agora, se a gente souber quem são os bons do agro para trazer, para sentar em volta de uma mesa e construir algo junto, quem são os bons da indústria, quem são os bons da medicina, quem são os bons da política, porque tem muita gente boa na política também. Na hora que a gente fala, por que é tão difícil unir os bons e é tão fácil os ruins se unirem para nos atacar? Eu acho que a gente tem que repensar, assim, parar de jogar sempre apontando o dedo. Olha, aquele ali é o agro o culpado, o pecuarista é o culpado. Pô, estou apontando o dedo para o cara e tem mais 3 dedos apontados para mim aqui. E eu, enquanto sociedade, qual que é a minha parcela de contribuição? Aonde que eu estou ajudando? Em qual iniciativa de debate eu estou contribuindo? Tá? Pô, eu vou lá para a colisão, tomo porrada de todo mundo lá. Mas também dou minhas porradas. E no final a gente sai construindo alguma coisa boa. Esse é o efeito da coisa. Eu acho que essa sociedade agora está mais preparada para discutir e ouvir do que a sociedade do passado. Meu pai não daria conta de fazer isso e, lamentavelmente, dentro do meu setor, ainda tem muita gente com a mentalidade antiga lá liderando. Mas isso é questão de tempo, tá? Porque os jovens estão chegando numa velocidade tão grande que daqui um pouco a gente só vai ficar aí jogando dominó na praça mesmo. Maravilha. Que Deus nos dê esse caminho. Olha, eu vou passar para o André e daqui a pouco eu volto para você, tá bom? Beleza. Até já. Vamos lá, agora voltar ao André Guimarães, que está aqui no Instagram da Coalizão. Estou aqui de volta. Maravilha, bem-vindo. Agora que eu vi que, na verdade, o Marcelo falou tão bem, eu fiquei aqui embevecido com as palavras dele, esqueci de falar que a pergunta que tinha aqui, na verdade, não foi muito respondida, que é a questão
da produção de soja na Amazônia do Cerrado ainda está... Os números são 20% dela, mas ainda tem alguma ligação, e agora, enfim, ligação com o desmatamento. Né? Uhum. Por que isso? Como resolver isso? Porque, a princípio, não seria para ser. Né? Ou poderia não ser, já que são empresas comprometidas com normas internacionais. Como é que se explica isso? Como é que você vê isso, na verdade? Acho que aí falta algo que, por um lado, Estevão, está começando a chegar agora, que é a pressão do mercado. Tá? Eu acho que chegar agora não, a pressão do mercado já está acontecendo há algum tempo, mas ela subiu de patamar nos últimos meses, aí, talvez 1 ano, 2 anos. Tá? Então a pressão do mercado ela é fundamental. Não sei se a palavra certa é pressão, mas é a reivindicação do mercado. O mercado é soberano, o cliente compra o que ele quiser. Se ele não quiser, não enxergar qualidade, ou se ele não enxergar atributos que os interesse naquele produto, ele não vai comprar. Quer dizer, você não pode obrigar o cara a comprar uma coisa que ele não quer. Então, acho que essas reivindicações, esses posicionamentos do mercado são extremamente importantes. Isso de um lado. Agora, isso só não resolve. Tá? Do outro lado, você tem que ter os compromissos assumidos. Tá? Então, o produtor de soja vai dizer, mas eu tenho direito de desmatar, porque eu ainda não atingi o limite do meu desmatamento. Ora, é verdade, ele tem direito, tá? Mas mantenha-se dentro do seu direito. E manter-se dentro do seu direito pressupõe fiscalização, pressupõe comando e controle. Então, hoje nós não estamos tendo, está faltando, o Marcelo colocou bem agora há pouco, está faltando muita vontade política mais firme para combater o desmatamento, por um lado, tá? E no caso enfim, direitos dos produtores, por exemplo, nós precisamos de criar as ferramentas de pagamento por serviços ambientais, nós temos que criar mercado de carbono no Brasil, entende? A gente está parado no tempo nesse processo. Por incrível que pareça, Estevão, nós somos talvez o país maior produtor de serviços ambientais do mundo, tá? Exportador de serviços ambientais, quando a gente pensa que para produzir 1 quilo de soja eu preciso de 2, 3, 4 mil litros de água disponível, para produzir 1 quilo de carne eu preciso de 10, 15 mil litros de água disponível para cada quilo. Quer dizer, o Brasil é um grande exportador de serviços ambientais e nós não temos uma legislação federal de pagamento de serviços ambientais até hoje. Tá? O nosso Código Florestal, importante dizer, ele tem 2 lados muito claros. Ele tem o lado da exigência e da punição, mas ele tem o lado do incentivo. Tá? Tem um artigo inteiro do Código Florestal, que é o artigo 41, que já há 8 anos de aprovação pelo Congresso do Código Florestal, nós não temos esse artigo regulamentado. E esse artigo permite um produtor comprar direitos enfim, de serviços ambientais de um outro produtor, permite, eventualmente, uma indústria que polui compensar parte das suas emissões, remunerando um produtor que tem ativos florestais na sua propriedade, e até hoje a gente não tem a regulamentação desse artigo. Então, eu volto lá no início, Estevão, acho que a gente está precisando de baixar a bola, tá? Despolarizar e desemocionalizar essa discussão sobre a Amazônia e realmente encontrarmos juntos a maneira da gente construir um recontrato, um plano realmente de desenvolvimento dentro de princípios e parâmetros modernos e não dentro de princípios e parâmetros antiquados, tá? E do passado, que é eu sou contra você, eu ganho de você mais se eu destruir mais ou se eu for mais oportunista ou mais malandro na forma com que eu conduzo o meu negócio ou a minha atividade, qualquer ela que seja. Então, essa polarização e esse gasto de energia enorme que a gente tem hoje com discussões absolutamente infrutíferas, deveria estar canalizada essa energia toda para a gente encontrar caminhos de solução. Encontrar caminhos de solução passa por você se organizar enquanto sociedade, aí sociedade civil, sociedade, iniciativa privada, para poder pressionar os governos a agirem. E aí, mais uma vez, eu quero repetir a importância da sociedade civil organizada, porque ela sabe pressionar, ela sabe produzir as informações que vão, inclusive, qualificar essa pressão sobre os governos para que a gente reverta esse processo. Então, de destruição e de reinvente esse modelo de desenvolvimento que nos trouxe até aqui. Então, acho que tem ainda espaço para crescer a agricultura brasileira? Tem.
tá? Mas a gente precisa de ser criativos para poder oferecer alternativas para o produtor que tem direito de desmatar, ao mesmo tempo em que a gente aumenta a pressão para poder colocar dentro da legalidade aqueles que estão fora da legalidade. E aí a gente constrói realmente um modelo de desenvolvimento que, como bem o Marcelo colocou, tá, coloca o agro e a produção que advém do uso da terra, tá, em consonância com os serviços ambientais e maximizando o potencial de ganho econômico dessa. Nós temos essa polarização que é ou eu conservo ou eu produzo, e no fundo das contas a gente acaba gastando energia brigando, ao invés de gastar energia para construir caminho que harmonize a produção com a conservação, que é a grande oportunidade para o país. Agora, por que que a legislação ambiental, o Código Florestal não é cumprido? Ou porque, na verdade, parece que não foi implementado, então você também não tem como medir quem está de fato correto na história. Então é um perde-perde, não tem nenhum ganha-ganha aí nessa história, né? Uhum. Por mais que, enfim, a gente tenha reclamado um pouco lá atrás de que foi um código florestal que foi, de alguma maneira, mexido para um lado pior e teria aberto para demandas do setor produtivo, hoje a gente vê que, enfim, ok, o que temos é esse. Então, vamos cumprir ele. E a gente não está conseguindo cumprir ele. O setor produtivo não está conseguindo cumprir ele. E isso parece que gera, inclusive, uma insegurança de quem é legal, de não poder dizer, olha, eu estou super correto, porque também o Código Florestal está num lugar aí meio perdido. É essa tua leitura também? Como é que você vê isso? Eu leio da seguinte forma: o Código Florestal brasileiro deveria ser visto pelos brasileiros como talvez o arcabouço legislativo mais importante depois da Constituição Federal. Tá? Infelizmente, a gente ainda tem uma visão equivocada do Código Florestal. O Código Florestal, na realidade, ele protege os recursos naturais, os recursos hídricos, as florestas, que mantém a capacidade do Brasil de produzir alimentos. 90% da nossa agricultura, Estevão, não é irrigada, ela depende de chuva. Grande parte dessa chuva, ela é originada na Amazônia. Tá? Uma árvore da Amazônia joga para o ar, bombeia para a atmosfera 400, 500, às vezes 1.000 litros de água todos os dias, que vai formar a chuva que irriga de graça o cerrado. Então, o Código Florestal, na realidade, ele tinha que ser abraçado, defendido e protegido por todos nós brasileiros. O agronegócio... Falta vontade política e muitas vezes falta informação qualificada para a gente poder pressionar da maneira correta. Então, quantas pessoas aqui dessa live sabem que o artigo 41 do Código Florestal, que estimula o pagamento por serviços ambientais, não está regulamentado? Quantas pessoas nessa live aqui sabem que o Brasil ainda não tem até hoje uma legislação nacional de pagamento por serviços ambientais, que está tramitando no Congresso? E aqui eu quero contar até uma história interessante, Estevão, que ilustra um pouco isso aqui que eu estou dizendo. O Marcelo colocou agora que muitas das discussões que nós temos na coalizão são quentes, são discussões pesadas, tá? São discussões de posições diametralmente opostas. Via de regra, a gente encontra o caminho do meio, mas depois de muita disputa, de muito dedo no olho, de muita discussão acalorada e noites viradas refletindo, etc. e tal. Agora, nesse quesito de pagamento por serviços ambientais, Estevão, a coalizão foi instrumental, porque ela foi quem botou muita pressão no presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, para colocar em votação. A gente fez um trabalho enorme de pressionar o Congresso, não teve nenhuma briga. Não teve divergência. O agro foi junto com o terceiro setor, defendeu o interesse do Brasil, que é de colocar uma legislação federal. Nesse quesito, não teve dilema, não teve discussão. Nós fomos juntos, sem polêmica nenhuma. Então isso dá um pouco a dimensão de que a gente precisa de realmente fazer um armistício aqui, baixar a guarda, e tentar entender o outro lado e achar caminho de construção. Como esse exemplo da legislação de pagamento de serviços ambientais, que felizmente tramitou na Câmara, foi aprovado, agora está no Senado para apreciação, e esperamos que tramite o quanto antes, mas continuamos atentos. A coalizão tem um grupo de trabalho, inclusive, tem uma força-tarefa que está ativamente acompanhando esse processo e empurrando ele para frente. Eu espero que saia. Maravilha. Então, continuando essa conversa, eu vou agora passar para o Marcelo Brito, daqui a pouco a gente está de volta aí. Tá bom? Até já. Até já, meu caro.
Marcelo, Diga, meu cara. eu acabei você acabou não me respondendo a história dessa pesquisa que saiu dos 20%, enfim, como é que a gente ainda tem a produção de soja ainda, vamos dizer, com alguma dúvida aí sobre a procedência dela, se de desmatamento ou não. E aí já emendo na história do Código Florestal, eu queria que você também falasse um pouquinho da visão do agro aí sobre a implementação do Código Florestal. Olha, a pesquisa da Science, liderada lá pelo Raoni, eu enxerguei muito diferente de alguns colegas aí do agro. Eu olhei pelo copo meio cheio, tá? E pelo copo meio cheio, a pesquisa diz o seguinte: 2% das propriedades respondem por 67% do desmatamento dentro da área. Tá? 2% das propriedades respondem por 60%. 90% das propriedades não foi identificado o desmatamento ilegal dentro dela. Aí a questão da potencial contaminação, aí é algo que a gente precisa discutir depois, porque o potencial, eu sou engenheiro, né? Então, assim, é difícil a gente falar. Potencial pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 20. Tá? Então eu olho pelo copo meio cheio. Em qual setor da sociedade você vai hoje que você encontra 90% de compliance? Se a gente pegar as estruturas agronômicas de países do mesmo grau de desenvolvimento do Brasil pelo mundo, quantos deles a gente consegue enxergar 90% de compliance? Se a gente tivesse feito essa mesma pesquisa, isso eu perguntei para o Raoni, há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, o resultado teria sido melhor ou pior? Teria sido pior. Com certeza. Há 20 anos atrás, teria sido muito pior. Tá? Então, eu acho que a gente caminha num processo de evolução. Agora, o Código Florestal, vamos colocar pelo âmbito legal aqui. Porque, assim, o setor privado está sendo cobrado pelo Código Florestal. Aí nós vamos cobrar quem de direito. Então, por exemplo, na reunião antes de ontem lá no STF, que estava o Dias Toffoli e o Barroso, nós pedimos para ele, escuta, tem 8 anos que foi ratificado o Código Florestal, mas nós temos ainda ações diretas de constitucionalidade pendurada na pauta do STF. Então, veja bem, como é que a gente... Vamos fazer uma agenda nacional para que a gente possa trabalhar a implementação do Código Florestal sem insegurança jurídica. Pô, será possível que não tem nada nesse Brasil que a gente possa fazer sem segurança jurídica? Pô, limpa a pauta, caramba. Tem 4 ADIs lá que precisam ser votados. E tem mais alguns outros processos no STJ também. Pô, 8 anos depois a gente não consegue limpar essa pauta? 8 anos depois é aceitável que um Estado tenha 3,5% do CAR validado? Ou é aceitável que estados líderes da nação, como São Paulo, por exemplo, não tenha nada validado? Não foi dado. O Estado de São Paulo não tem um PRA até hoje, não tem um plano de recuperação ambiental até hoje. A maioria dos estados amazônicos não tem um PRA regulamentado até hoje. Então, assim, gente, qual que é a parcela que cabe ao setor público? Qual que é a parcela que cabe ao setor privado? Porque na ausência de um setor público que funcione, nós estamos simplesmente achando um outro culpado e jogando em cima dele. Aí eu falo, não, mas se o setor privado se interessasse, cobrava. Nós estamos cobrando. Agora tem um limite de cobrança. Eu vou contar um negócio para vocês sem contar o Estado, tá? Num certo Estado, um grupo de associações se reuniu com o governo, foi no governo passado, o governo estadual passado, não é o governador atual. E falou, olha, vamos fazer um trabalho aqui para a gente limpar a base do CAR. E a nossa proposta é a seguinte, em 2 anos a gente limpar essa base do CAR. Vejam que vocês precisam de software, de hardware, de gente, de infraestrutura. As associações, sabemos que o Estado não tem dinheiro, nós vamos bancar isso aí. Porque a gente, dessa forma, dá a transparência necessária a todo o Estado, porque nós, produtores, estamos sofrendo aqui. Maravilha, beleza, cumprimentaram, fecharam as mãos. Não é que isso foi ser discutido politicamente, o processo não andou, amigo. Não andou porque aquele detalhe que eu te falei antes, cara. A quem serve a transparência, amigo? Serve aos honestos, cara. Mas não são, na maioria das vezes, os honestos que estão tocando o barco, cara. Não são os honestos. Agora, isso não cabe ao setor privado decidir quem é eleito, amigo. Cabe ao povo de cada estado decidir quem são seus representantes.
Cabe ao povo do governo federal decidir quem é o seu representante. Então, assim, na falta de um setor privado, do setor público que funciona, você joga tudo em cima do setor privado? Não, não dá, cara. Tem muita gente ruim no setor privado, mas tem muita gente boa. Tá? A maioria dos empregos estão lá, a maioria dos impostos saem de lá, a produção sai de lá, não falta alimento nesse país, não falta têxtil, não falta biocombustível. O Brasil é um dos... As pessoas não conhecem isso, viu, Estevão? Nós temos 200 países no mundo, tá? Desses 200, tem 9 países, não, tem 13 países que conseguem produzir para abastecer toda a sua população e exportar 40% de excedente ou mais. 13 países só. 13. E tem outros 9 países que conseguem abastecer 100% das suas necessidades e exportar entre 1% e 40% de excedente da sua produção. Então, nós estamos falando aqui de 22 países. Em 200 países, tem 22 exportadores e 179 importadores de alimento. Importadores de alimento. Gente, espera aí, vamos enxergar a importância disso, qual a importância do Brasil está dentro desse aspecto aqui. Mas a gente precisa fazer essa distribuição e voltar novamente à teoria de Adil Nadir. Enquanto não houver um equilíbrio entre setor público, privado e sociedade civil, a gente não evolui. E nós estamos aqui numa etapa, ele dita diversos caminhos da sociedade, citando esses países nos estudos dele, e nós estamos numa etapa que é justamente onde a sociedade civil e o setor empresarial conseguem se entender mais. Mas ainda falta o setor público, que é o que está faltando no Brasil. Hoje a gente está vendo as diversas coalizões de pressão sobre o setor público, um setor público sucateado. Convido aí aos ouvintes, para quem nunca fez, faça uma visita no INCRA do seu estado. Se você tiver na sua cidade, faça uma visita e vê se tem condições, um órgão que custa bilhões ao setor público brasileiro, ser algo sucateado. E nos últimos 20 anos, gente, o INCRA foi completamente sucateado no Brasil. Então, até para fazer a revolução da regularização fundiária que nós temos, nós vamos ter que reinventar o INCRA, porque o INCRA é completamente sucateado. Então, esse debate precisa evoluir. Tempestade, né? É uma tempestade. Uma tempestade, porque a gente está vindo de uma coisa sucateada e agora estamos vivendo um momento onde falta vontade política, onde, enfim, não estamos conseguindo... Olha, mas deixa eu te falar um negócio, para combater essa ilegalidade. Então, estamos... Falta vontade em alguns lados, mas outros não. Então, se a gente souber, e na coalizão a gente tem discutido muito isso, por exemplo, não, eu não gosto da postura desse governo. Ótimo, então você vai ficar 2 anos e meio sem fazer nada e deixa do jeito que for? Não, não é assim. Quais são as pessoas que estão dentro desse governo que vale a pena o debate, que vale a pena a conversa? E tem vários. E isso tem sido feito sistematicamente por ONGs, por setor privado. Tá? Tem gente aí que nem sabe que a sua ONG predileta está sentado com alguém lá no governo conversando. Mas tá, cara, porque a função nossa, enquanto líderes empresariais ou líderes setoriais de ONGs, a nossa função é, independente de quem está no poder, a gente negociar um Brasil melhor. Porque governos passam, mas o Brasil fica. Nós estamos tratando aqui de questões de Estado e não questões de governo. Esse governo daqui um pouco não existe mais, a gente vai estar tratando com outro. Mas as questões referentes ao Brasil, de grilagem, etc., vão estar aqui ainda. Então, nós, como sociedade, e aí cobrando o empresarial, e tem que cobrar forte, tá? Porque processo de sustentabilidade ele é de cima para baixo, tá? Não vai acontecer pela agricultura familiar subindo e chegando lá no Walmart, na maior rede de supermercado do mundo. O processo é o inverso. Você começa a cobrar lá de cima e vai descendo. Sabe por quê? Sabe aquele ditado em inglês que diz money talk? Ou seja, o dinheiro fala. Tá? E quando o dinheiro fala, a tendência é que aqueles ilegais que não gostam de ouvir as mensagens da sociedade, eles passam a ouvir a mensagem dos compradores. Marcelo, a gente está chegando aqui já nos finalmente aqui da nossa live. Eu queria te agradecer também o seu empenho para construir aí um agronegócio que seja respeitado internacionalmente e pelo combate à ilegalidade, pelo combate à grilagem de terras.
pela preservação da floresta, que é uma necessidade de todos nós, e pelo seu trabalho com as ONGs. E até me parece que eu ouvi você dizer aí que falta até como é que você falou? Você falou dos Estados Unidos? Uma reforma agrária. Não podemos entrar muito nesse tema aqui, mas eu, quando vejo milhões de brasileiros vivendo nas periferias sem ter acesso a 10 hectares que fosse de terra, já seria muito diferente esse país. Nós temos outro problema para resolver, Estevam. Tem 200 mil lotes de reforma agrária abandonados no Brasil. Não posso fazer isso. Sabe? Então, ou seja, nós temos aí muita coisa para fazer nesse país. Muita coisa. Obrigado pela oportunidade da gente conversar, amigo. Teremos outras, tá? Queria agradecer você e a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu vou passar rapidamente a palavra para o André, que a gente está acabando e eu não queria acabar assim sem agradecer a vocês e dizer que eu sou muito a favor do diálogo, muito a favor da coalizão e do trabalho de vocês dois, por mais que tenhamos em alguns momentos diferenças, mas essas diferenças fazem parte da riqueza, da biodiversidade, inclusive, que é a que a gente mais defende. Beijo a todos e saúde para todo mundo. Valeu, obrigado. Vou passar agora para o André. A gente fala, tá faltando pouco tempo para ele dar aqui as considerações finais, a gente se despedir e aguardar para a semana que vem, que semana que vem estreia o filme na Globoplay, na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, o filme já vai estar disponível. André, querido, Tô aqui. Foi incrível o nosso papo hoje, hein? Fiquei muito feliz de te ouvir. Você pegou o Marcelo inspirado, deu sorte. Não, ele está sempre inspirado, ele sabe falar muito bem. Mas queria, enfim, também te ouvir finalmente. Falamos um pouquinho sobre enfim, questão da legislação ambiental, um pouco da falta de vontade política. Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão, porque a política ambiental brasileira está atrapalhando os nossos negócios também, né? Então, o Marcelo falou disso de uma maneira também com a propriedade. Mas queria te ouvir aí também nos seus considerações finais, que daqui a pouco o Instagram cai do nada, eu não queria... Antes que eles cortem... Não, rapidamente, só uma reflexão final aqui, Estevão. Em primeiro lugar, acho que foi muito legal esse tipo de debate, cara, sabe? Porque, como nós falamos aqui ao longo dessa conversa toda, quer dizer, o que está precisando realmente é de diálogo, entende? É de entendimento, é de despolarizar o processo, é da gente encontrar caminhos. É um país, é o nosso país, é a nossa gente, é o nosso chão, é a nossa floresta, é a nossa natureza, é nosso. Então, nós temos que realmente botar as cabeças juntos para pensar como a gente pode tratar bem isso que é nosso, como que a gente pode cuidar bem da nossa casa. Então, essas polarizações e gastos de energia desnecessários têm que ficar para trás. Tá? Nós temos que encontrar um novo modelo de desenvolvimento, diferente daquele que nos trouxe até agora. E eu não quero aqui criticar o modelo que nos trouxe até agora, aqui hoje. Esse modelo foi importante, talvez, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, agora não é mais. Agora nós estamos diante de um modelo novo, de pressões novas, ou de uma nova dinâmica de funcionamento dos países, ou dentro dos países, a fluidez da comunicação afeta o nosso dia a dia de uma maneira muito forte, e assim afeta também o modelo em que a gente vai garantir e assegurar o futuro do nosso país, entende? O futuro para os jovens, para as gerações futuras. Então, acho que a palavra final que eu queria deixar aqui é que a gente exercita muito isso na coalizão, como a gente já comentou, na Coalizão Brasil, mas a gente precisa de exercitar isso na sociedade como um todo, a gente tem que exercitar isso nas nossas famílias, a gente tem que tentar construir realmente um mundo e um país mais harmonioso, mais suave, mais, enfim, justo com as pessoas, justo com as gerações atuais e com as gerações futuras. Eu queria só terminar aqui, Estevão, 30 segundos um pouco para...
parafraseando Martin Luther King, pobremente parafraseando Martin Luther King, eu tenho um sonho, cara, tá? Eu tenho um sonho que é um dia o agricultor brasileiro entender que o melhor amigo dele é o indígena e que o indígena entenda que o melhor amigo dele é o agricultor, entende que, enfim, eles entendam que um depende do outro, um interdepende do outro, entende? O indígena